Olá a todos e a todas. Meu nome é Tedney Moreira da Silva. Eu sou doutorando e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, que se localiza no Distrito Federal do Brasil. Eu venho apresentar o meu trabalho inscrito no eixo temático número 1, Movimentos Sociais, Políticas Públicas, Conflito e Direitos Humanos, e que se intitula Direitos Indígenas no Brasil sob ataque, o desmantelamento da política indigenista sob o governo de Jair Messias Bolsonaro. A proposta da minha apresentação, da minha fala, é a de contextualizar a atual política indigenista vivenciada no país, que tem demonstrado a longa duração da política integracionista ou assimilacionista, em descompasso com os ditames constitucionais e supraconstitucionais em defesa da diversidade étnica no país. Infelizmente, na atualidade, o Brasil enfrenta um governo neofascista, marcadamente de extrema-direita e aqui reconhecido como um movimento bolsonarista, que dialoga e flerta com bases de supremacia branca e de racismo que colocam em questão, em xeque, a defesa da diversidade étnica no nosso país. Isso nos indica, portanto, que os povos originários estão sob constante ameaça, não apenas em razão da degradação ambiental, fatos estes que têm circulado no mundo todo desde 2019, mas também pelo estímulo à violência, muitas vezes cometido por agentes políticos e públicos no nosso país. A pesquisa que eu desenvolvo é considerada uma pesquisa ativista, nos termos teóricos de Charles Hale, e se volta justamente à defesa dos direitos dos povos originários em termos de lhes reconhecer a dignidade. A nossa Constituição Federal, com pouco mais de 30 anos de duração, tem modificado o seu paradigma integracionista para reconhecer aos povos indígenas os seus direitos à terra e aos territórios, bem como aos seus recursos naturais, assim também como o seu direito à diversidade étnica nos campos social, político, econômico e cultural. No entanto, desde 2019, a partir da eleição do governo de Jair Messias Bolsonaro, nós temos visto um recrudescimento da política indigenista, integracionista, que visa justamente a assimilação forçada dos povos indígenas à sociedade dita nacional. Essa política integracionista, de fato, nunca nos abandonou. Nós sempre tivemos uma aproximação e um flerte constante com uma visão tutelar dos povos originários que lhes nega a condição de sujeitos de direitos. No entanto, em razão justamente de um discurso de extrema-direita vivenciado atualmente no nosso país, a diversidade étnica tem sido vista como um atraso, como um entrave para uma política neoliberal de desenvolvimento econômico sem qualquer tipo de freio. Isso significa, portanto, que os povos indígenas estão sendo alvo de uma política etnocida e muitas vezes genocida, e que visa justamente não apenas a sua eliminação física, mas também a sua eliminação discursiva na seara da cidadania brasileira. Então, para o desenvolvimento da minha pesquisa, eu pensei em 3 tópicos iniciais. No primeiro, eu trago à tona o paradigma pluralista que a Constituição Federal buscou oferecer e problematizo um pouco sobre isso. No segundo, eu disserto um pouco mais sobre o contexto político atual brasileiro e sua relação com a extrema-direita, para, por fim, demonstrar alguns eventos ou fatos que têm marcado esse desmantelamento da política indigenista que protege os povos originários no nosso país. Inicialmente, portanto, eu falo sobre a Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 é a nossa Constituição ainda vigente, nossa 7ª Constituição, e é uma Constituição que, em comparação às demais, realmente rompe com o paradigma integracionista no que tange aos povos originários. O paradigma integracionista ele é vigente no país
desde o início da instauração do nosso regime republicano, e vem na esteira de uma tentativa do Estado de construção de uma única nação com base num ideal já ultrapassado de uma nacionalidade para um Estado constituído. Por mais que esse paradigma tenha sido alterado em 1988, reconhecendo aos povos originários o seu direito à diversidade étnica, nós temos tido, infelizmente, uma retomada, uma longa duração desse fenômeno, nos termos teóricos de Fernand Braudel. Nós temos uma dificuldade enorme de superação do olhar tutelar dos povos indígenas, e isso tem se refletido nos tempos atuais, em especial no governo de Jair Messias Bolsonaro. O nosso atual presidente ganhou as eleições democraticamente em 2018 e se colocou como um candidato da terceira via, um candidato, portanto, da inovação política, da inovação teórica, o que de fato não se confirmou ao final e ao longo, na verdade, do seu mandato ainda vigente em 2021. Jair Messias Bolsonaro é um candidato de extrema-direita em razão da sua própria postura e do seu viés ideológico, sustentado no seu governo como um todo e até mesmo na sua campanha. Em diversos momentos, Jair Messias Bolsonaro não negou a sua ojeriza à alteridade, a sua dificuldade de lidar com a diversidade em suas mais plurais formas de manifestação. Além do seu critério extremamente excludente de escolha dos seus aliados políticos e dos seus candidatos, Jair Messias Bolsonaro constantemente incentiva a população brasileira a atos de violência contra toda forma de manifestação em defesa dos direitos humanos. Por inúmeras ocasiões, em suas falas institucionais e não institucionais, o nosso atual presidente da República tem demonstrado a sua inclinação ao racismo e à própria teoria do evolucionismo social, já de todo superada, ao menos em termos acadêmicos. Para o nosso atual presidente, os povos indígenas são um atraso, assim também como as pessoas de origem negra. Em uma ocasião, ainda quando candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro chegou a afirmar que os quilombolas, povos tradicionais no Brasil, provenientes de antigos escravizados fugidos que constituíram os seus próprios territórios em resistência ao processo de escravidão que o Brasil passou durante o período colonial. Enfim, o nosso presidente se manifestou a esses povos tradicionais como povos de absoluta desnecessidade ou inutilidade, chegando inclusive a se referir às pessoas negras pelo valor do seu peso de troca em tempos coloniais. Para o nosso presidente, um quilombola não valia mais do que 7 arrobas, uma medida colonial antigamente utilizada para fins de troca de escambo na escravidão. Essa mesma fala se reforçou depois das suas eleições, em que em inúmeras ocasiões também o presidente tira sarro ou faz troça da diversidade étnico-racial dos nossos cidadãos brasileiros. Na última ocasião, e a mais simbólica delas, talvez em 2020, o presidente chegou, por um lado, a afirmar que as queimadas da Amazônia foram todas de responsabilidade dos povos indígenas, extremamente atrasados no seu ato de cuidar das matas, o que obviamente não se confirmou, e por outro lado chegou a dizer que os indígenas estão cada vez mais parecidos com nós, seres humanos, dando a entender, portanto, que para ele os indígenas não são plenamente formados como a sociedade não indígena. Essas falas extremamente racistas acabam também gerando atos de violência contra os povos originários. No nosso país, atualmente, nós temos não apenas sofrido com os efeitos nefastos da Covid-19,
como também temos sofrido com ataques constantes, muitas vezes ataques genocidas de extermínio da população indígena nacional, e em especial dos seus líderes em luta pela tentativa de demarcação das terras indígenas. Isso significa, portanto, que mais do que uma mera negligência ou imperícia no ato de gestão pública, o nosso presidente e os seus aliados manifestam um projeto genocida em curso. Esse projeto genocida já foi denunciado por várias entidades protetivas dos direitos humanos no país, mas em especial pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é uma entidade formada por diversos líderes indígenas dos mais de 230 povos que formam a nossa nação. A APIB já se manifestou junto ao TPI, o Tribunal Penal Internacional, bem como junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, no âmbito da OEA, Organização dos Estados Americanos, sobre as violações aos direitos humanos dos povos indígenas realizadas pelo governo de Jair Messias Bolsonaro. Do mesmo modo, nós temos no âmbito interno uma constante atuação da APIB junto ao STF, Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Suprema e defensora ou guardiã dos ditames constitucionais. A negligência do governo federal se manifesta em especial na não gestão da Covid-19 e dos seus impactos entre os povos originários. Muitas mortes que poderiam ter sido evitadas e que, no entanto, não foram, por uma constante insistência do nosso atual governante em propagar fake news no combate à Covid-19 e também em propagar e defender práticas não comprovadas cientificamente de combate à virulência do SARS-CoV-2. Isso, portanto, nos revela que o neofascismo no Brasil tem um duplo propósito, não apenas o de eliminar ou discursiva ou fisicamente os nossos povos originários e todos aqueles que compartilham de uma mesma diversidade étnica, como também o propósito de entregar para os grandes grupos econômicos as áreas, os territórios, as terras e todos os recursos naturais correspondentes a esses territórios que atualmente estão sob gestão da União. A minha pesquisa conclui no sentido justamente de identificar que tais práticas constituem uma proposta de governo e não apenas são meros frutos de uma desconstrução da política atual, e se coloca, portanto, como uma pesquisa ativista na medida em que ela assume um lado, a narrativa de defesa dos direitos humanos e a narrativa de defesa dos direitos dos povos originários no Brasil. Eu agradeço pela oportunidade de participar desse evento e me coloco à disposição para a retirada de eventuais questionamentos. Muito obrigado.